vou falar com vocês qual a definição de identidade do ponto de vista da psicologia. E depois a gente vai fazer um link para a gente como servos do Senhor. Como que a gente utiliza isso na nossa vida como cristãos, tá bom? Eu gostaria que fosse mais um bate-papo do que uma conversa de via única. Então eu vou conversar aqui, mas por favor, levantem a mão, falem, se pronunciem, perguntem. Eu sei que na cabeça do jovem tem 1 milhão de perguntas não ditas. Então esses são os momentos que a gente tem que aproveitar para dar voz a essas perguntas, tá bom? E tomara que eu consiga responder a todas. Então, vou começar fazendo eu a pergunta. Para vocês, o que é identidade? É uma característica individual, né, de cada pessoa. Sim, é. O que nos define? É o que nos define, ótimo. É característica individual, é o que nos define. O que mais? Por exemplo, vou formular outra pergunta que tem a ver com essa. Vocês acham que se a identidade é a minha característica individual, ou minhas características individuais, ou se é aquilo que me define, então, a partir do momento que eu estabeleci a minha identidade, ela é permanente? Eu vou nascer, crescer e morrer sendo exatamente sempre aquela mesma pessoa? E aí? Dificilmente. Pode falar. Não. Não. Hein? Mais alguém? Não. Ótimo. Então, gente, será que... Então, já que a minha identidade são minhas características pessoais, mas ao mesmo tempo eu não me mantenho sendo sempre a mesma pessoa, então eu não tenho uma identidade? É isso? E agora? Somos altamente vulneráveis às circunstâncias. Então, a gente se molda às nossas circunstâncias de cada dia, né? Faz sentido. Aí, tem verdade Tem verdade na sua fala, com certeza. Agora, a pergunta é, a gente então não tem uma identidade. A gente não tem uma identidade, porque nós não somos sempre a mesma pessoa, a gente muda constantemente. Então a gente não tem uma identidade. E aí? A essência é uma só. Mas o que seria essa essência? Vocês vão deixar a Jean falar sozinho? É isso eu tô mesmo? pensando, porque é difícil. Tá, se eu te perguntar... A pergunta de novo, aí eu desentendi. Não sei. Então vamos ver. Se eu perguntar agora para qualquer um de vocês, eu queria que cada um fosse falando, tá? Pergunte para você mesma, quem eu sou? E responda para os colegas ouvir. Eu sou, e assim por diante. Podem falar. Ai, gente, olha, assim, eu entendo que a gente é tão dinâmico quanto, assim, nós somos criados por um Deus criativo, né? Então a gente vive num mundo dinâmico que muda todo dia e tal. Mas eu sou, ai, gente, filha de Deus. Eu sempre lembro dos traços da personalidade, né? Assim, uma coisa que me identifica, que me representa, sei lá, ser extrovertida, ser animada, ser alegre, alguma coisa nesse sentido. Acho que são algumas características, né, que pode-se dizer que geralmente são mais frequentes na minha vida. Pronto. É a minha participação. Próximo. Vamos lá. Na próxima da sequência aqui, para mim, é Sueli. Fala, Sueli. Eu? Não sei nem o que falar. Eu nem sei. Tem outras pessoas que eu não estou visualizando bem, mas tem mais gente.
eu acho que a gente está em constante mudança, vai de cada um, né? Então eu acho que a nossa identidade tem muito a ver com a personalidade de cada um. E, sei lá, eu me acho extrovertida, alegre, um pouco controladora, filha de Deus também, graças a Deus por isso. Então, vai muito de cada um, da personalidade de cada um, porque cada um lógico que cada um tem sua identidade, mas cada um tem a sua personalidade. Então, isso acaba que, às vezes, nem nós mesmos sabemos o certo com a nossa identidade. A gente está em constante mudança. Ok. Tem mais. Karen, Lohane, Luana. Não dá para eu ler o nome de todo mundo, porque nem todos está aparecendo nome para mim. Mais alguém? Falar? Eu não nasci num berço cristão, não fui criada no berço cristão. Então eu acredito assim que eu estou na minha segunda identidade, que é a minha primeira identidade era quando eu não conhecia Cristo. Então naquela época eu era idólatra, eu fazia outras coisas que não agradavam ao Senhor. Depois que eu conhecia Jesus, que reconheci Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida, eu passei a ser outra pessoa de uma forma positiva. Hoje eu sou filha, eu sou adoradora, trabalho na casa do Senhor, faço a obra dele conforme a vontade dele. E é isso. Lógico, como também já foi falado, tem as minhas características, que sou extrovertida, sou alegre, sou amiga, eu sou uma pessoa que tem bastante empatia, gosto de me colocar na situação das outras pessoas que elas pedem conselhos, até porque eu consigo aconselhar melhor dessa forma. E é isso. Ok. Então, gente, é basicamente isso tudo que vocês falaram. Todo mundo falou um pouquinho do que é identidade. Agora pega isso tudo que cada um falou um pouquinho e mistura, e vai dar o conceito de identidade na psicologia. Eu vou ler para vocês aqui, porque fica mais bonitinho falar na linguagem, né, assim, técnica, é chique, né? E está dizendo assim, dentro do conceito da psicologia, a identidade é a consciência do reconhecimento do indivíduo que permite a distinção do eu. Parece complicado, mas é bem simples. Está dizendo exatamente tudo o que vocês falaram. Só que, o que é então identidade? Todas as minhas características, o conjunto das minhas características que permitem distinguir o meu eu do outro. Tá? Quando alguém me pergunta quem é Silvana, eu vou dizer, vai ser difícil dizer, como foi difícil para vocês dizer quem eu sou, porque é muito difícil olhar para dentro e externar aquilo que muitas vezes a gente nem quer ver sobre nós mesmos. Isso é bem complicado. Para você olhar as coisas boas que você tem, você precisa também desvendar o que você tem de negativo, o que você tem de ruim, o que você tem que não te agrada. Então, aquilo que a gente joga lá para baixo do tapete, né? Mas que às vezes precisa ser colocado para fora. Até para resolver situações mal resolvidas na vida da gente, a gente precisa lidar com o que é negativo, até para viver para Jesus. Porque se a gente não resolve o que está nos prendendo no pecado, a gente tapa os olhos e finge que aquilo não existe, a gente não cura a ferida. A gente não sara do pecado. E a gente precisa tratar essas coisas. Então, é difícil dizer quem eu sou. Mas, se você pergunta de um modo geral, eu sou, né, no momento, eu não sou, eu estou, então, mas eu estou há tanto tempo que eu acabei sendo, né, gordinha, eu sou baixinha, eu sou uma pessoa que até fala demais, mas que em geral é bem tímida. São características da minha personalidade, que eu sou. Eu sou filha de Creonice, eu sou filha de Silvio, eu sou membro da Igreja Evangélica, eu sou uma pessoa que nasci em São Vicente no dia 14 de julho, não vou falar o ano, mas nasci nessa data. Então, assim, essa sou eu, de um modo geral. Certo? Essas características me definem, me tornam uma pessoa única. Pode existir uma outra Silvana que tenha
até o mesmo sobrenome que o meu. Porque acontece, né? Nomes idênticos. A mesma data de nascimento, inclusive, mas o número do CPF vai ser diferente. O nome dos pais vai ser diferente. Não tem como todos os dados de duas pessoas serem exatamente iguais. Porque você é uma pessoa única. Uma outra característica que te torna único é, né, essa substância que cobre o seu corpo, a sua pele. Cada dedinho seu tem uma digital diferente, que ninguém mais tem igual à sua. A não ser que você seja um gêmeo idêntico, né? Isso já é uma outra questão, já são outros passos. Então, nós somos únicos. E Deus nos criou como pessoas únicas. Tá. A partir disso, eu sei quem eu sou e sei quem é o outro. Quando que começa esse processo de distinção da identidade, de quem eu sou? Quando vocês acham? Quem chuta? Quando é que eu começo a perceber que eu sou uma pessoa e que existem outras pessoas à minha volta, que nós não somos a mesma pessoa? Não entendi. Geralmente é quando a gente começa a frequentar a escola, né? Que a gente começa a ter um convívio melhor com as pessoas. Começa antes. Começa na sua relação com a mãe. Dentro do conceito da psicologia, tudo na vida do ser humano começa com a mãe. Tudo. Desde a barriga, tá? Então, qual é a primeira pessoa que o bebê nota que existe? A mãe, porque é a mãe que provê o seu alimento. É a mãe que provê a sua segurança. É a mãe que provê todas as suas necessidades. A primeira necessidade básica do ser humano é comer. Essa é a primeira. Quem naquele momento ali é o fornecedor do alimento é a mãe. Então é a primeira pessoa que o bebê vai procurar. Até pelo cheiro ele sente. Não é o cheiro da mãe, não. É o cheiro do leite. Tá? Então essa é a primeira relação. Naquele momento ali, ele ainda não sabe que essa mãe é uma outra pessoa. Para ele, né, o fornecedor do alimento dele é uma extensão dele próprio. Até porque ele nasceu, ele foi gerado dentro dela e ele saiu dela. Só que, quando ele começa a ter o mínimo de entendimento, ainda bebê, ele começa a perceber a sua volta as situações. E aí ele vai começar a ter contato maior com essa mãe. E a partir da mãe ele vai ter contato também com outras pessoas. E aí ele vai começar a ter a percepção de que ele é um e de que a mãe é outro. Por isso que muitas crianças, até uma determinada idade, têm muito aquela ligação com a mãe, esse excesso de ciúme com a mãe. Porque na mente dessa criança, a mãe é uma extensão dele próprio. Na cabecinha dele, ela não é uma outra pessoa. Ela não é de outra pessoa. Ela não é dele também. Ela é parte dele. É uma extensão dele. Até que essa ideia vai se formando. A partir do momento que ele entende que a mãe não é parte dele, mas é uma outra pessoa, aí ela passa a possuir um novo propósito na vida dessa criança, um novo foco. Ela passa a ser o principal modelo de identidade dessa criança. Percebe como é importante a relação familiar desde o berço? E aí a mãe passa a ter um outro papel. E aí não só a mãe, mas aí ele já percebeu que o pai também é uma outra pessoa que existe, com quem ele tem que dividir espaço, competir a atenção da mãe, dos irmãos e de quem mais estiver à sua volta. E então ele elege o pai e a mãe como seus primeiros modelos de identidade. Então, se nós pais ou mães tivermos qualquer desvio de caráter, a gente vai estar correndo o risco de estar levando nossos filhos pelo mesmo caminho. Ainda que às vezes a gente tem alguns conflitos conosco mesmo e nós não gostamos daquilo, a gente luta contra aquilo, né? Então, se você tem um defeito, você não quer que o seu filho tenha o mesmo defeito. A tendência é essa. Mas, geralmente, acaba copiando, né? Porque é tão forte isso na gente que a gente não consegue se controlar. E os nossos filhos refletem tudo o que nós fazemos. Quem é que nunca imitou o pai ou a mãe
em alguma situação? Quem nunca? Vamos falar da infância primeiro. Pensem, se não quiserem dizer, não precisa. Mas pela carinha eu já pesquei. Agora, pensem agora, na fase adolescente, jovem e adulto. No que você se parece com seu pai e com a sua mãe? Tem ou não tem? Pensa bem. E de repente você vai parar e vai pensar assim, até no que eu não queria. É ou não é? Pois é. Isso daí são características da sua personalidade que tiveram construção no decorrer da sua infância, obviamente, por causa da convivência. Então a gente vai para aquilo que Jean falou. A gente é influenciado pelo meio, certo? Na mesma proporção que a gente influencia o meio. Né? São pensadores diferentes que dizem essas duas ideias, mas as duas estão corretas. Uma não sobrepõe a outra, as duas estão certas.